Hoje nós vamos começar um assunto novo aqui nas nossas aulas. Nós vamos começar a falar sobre a tribulação. A tribulação é um assunto bastante extenso, tem muita coisa para ser falado. Essa primeira aula é basicamente um resumão, vamos dizer assim, né? De algumas coisas, só para a gente, digamos assim, abordar de verdade o assunto. A gente já falou sobre a tribulação em várias situações, vários momentos, porém agora nós vamos começar a estudar a tribulação, né? Eu vou ler o texto que eu escrevi, que depois vai ser colocado para vocês lá no grupo, ok? O texto diz assim: o evento escatológico chamado de tribulação se iniciará com o anticristo, assumindo o papel de protagonista no panorama político mundial, levando Israel a assinar um acordo de paz com muitos. Isso a gente lê lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esse tempo futuro dessa tribulação também foi previsto pelo profeta Jeremias, que o chamou de tempo de angústia de Jacó. Isso está em Jeremias, capítulo 30, verso 7. Diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jacó é Israel, ok? Jacó e Israel são a mesma pessoa. Bem sabemos que a igreja será tirada da terra antes desse tempo. A gente lê sempre lá Apocalipse 3:10, né? Porque guardaste, eu também te livrarei da hora da tentação que há de haver sobre o mundo, né? Que há de vir sobre o mundo. Entretanto, a maioria da nação de Israel permanecerá na terra e enfrentará este período de 7 anos de tribulação. Lembra que a gente já falou aqui de 7 anos? 7 anos de 360 dias cada ano, totalizando 2.520 dias. 2 períodos, né, dividido em 2 períodos de 1.260 dias cada um, que são os 3 anos e meio, ou 42 meses, como as passagens que a gente tem estudado. Todo esse material, irmãos, está lá, né, o nosso irmão Paulo colocou num drive virtual, é Google Drives? No Google Drives, né? Colocou lá no Google Drives. Uma vez que você tem acesso ao nosso grupo lá, o seu e-mail está cadastrado lá, você tem acesso a ver todos esses estudos, baixá-los ou estudar lá mesmo, tá ok? Então, vai enfrentar esse período de 7 anos de tribulação todo Israel. Por quê? O arrebatamento é focado sobre os santos de Deus, aqueles que creram em Jesus Cristo, antes, durante e após a sua vinda. Existem pessoas que creram antes? Existe. O próprio Adão creu. Quando Deus falou para ele que um dia da sua semente se levantaria alguém que pisaria sobre a cabeça da serpente, ele acreditou. E esse alguém é Jesus Cristo. Então, houve pessoas que não sabiam o nome, que não viram Jesus, mas profetizaram sobre ele. E essas pessoas alcançaram testemunho diante de Deus. Se Jesus tivesse vindo no tempo delas, elas teriam crido. Se Jesus tivesse vindo do nosso tempo, talvez a gente não cresce. Porque nós vivemos numa época de muita aparência. E Jesus com certeza não ia parecer um religioso. Ele ia parecer muito mais um mendigo morador de rua. E a gente não ia dar atenção para ele. Mas graças a Deus, ele já veio. E nós podemos crer em alguém que não vemos. E às vezes a gente lê a Bíblia, né, e até
nasce na gente uma certa dureza. Fala, como que aquelas pessoas não acreditaram? Se ele viesse agora, talvez a gente não cresce também. Iria mudar todo o nosso sistema religioso. Ia mudar toda a nossa maneira de ver a vida, de ver o mundo. Ia mudar a nossa escala de valores. Será que a gente gostaria? Então, quando você lê a Bíblia, tenha isso em mente. Você fala, aquelas pessoas não creram. Talvez a gente, por muito menos, também não cresce. É fácil a gente ler a história, né? É como se assistir um filme pela segunda vez. Você já sabe tudo o que vai acontecer. Você pode até dizer, devia ter feito desse jeito e não daquele. Mas você está do lado de cá. Você já assistiu. Quando a gente começa a falar muito dentro do cinema, hoje tem um apelido, né? Todo mundo já sabe, spoiler, né? Fica dando spoiler do filme. Mas às vezes a gente quer dar spoiler de Jesus Cristo, mas se ele viesse aqui, na nossa época, talvez a gente não cresce. Então, muitos em Israel também não creram. A igreja é a reunião dos que creram em Jesus. Sejam eles judeus, sejam eles gentios, não importa. Creu em Jesus, alcança a graça, a misericórdia da salvação. A igreja será tirada antes da tribulação. Quem não creu, não será tirado. Então Israel estará aqui. Né? E durante esse tempo, Deus levará o remanescente de Israel a reconhecer que Jesus é o Messias, numa atitude de arrependimento individual de cada judeu, mas também nacional, do povo de Israel. Né? Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Lembra da saída do povo hebreu do Egito? Todo o Egito chorando, porque em todas as famílias havia um primogênito morrido. Mas esse choro não aconteceu em Israel. Por quê? Porque sobre Israel veio o sangue do cordeiro, num simbolismo deste cordeiro aqui. E quando este cordeiro veio e foi imolado de fato, poucos foram os que choraram por ele. Por isso, será necessário que esse povo seja levado ao arrependimento, nacionalmente, para que então Deus possa salvá-los individualmente. Romanos capítulo 11, versículo 26, diz um pouquinho sobre isso. Ele diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião verá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Todo Israel. Só que todo Israel que existir naquela época, não é todo Israel que começou a passar pela tribulação, tá certo? Ao final da tribulação, apenas 1/3 de Israel terá sobrevivido. No livro de Zacarias, ainda, o capítulo 13, os versos 8 e 9 dizem assim: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. E farei passar esta 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Embora esteja aqui esse versículo diga, acontecerá em toda a terra, é em toda a terra de Israel, ok? Essa profecia é específica para Israel. Então ela não fala do mundo, ela fala de Israel. De Israel, 1/3 só vai sobreviver, os outros 2/3 vão morrer. Já em relação ao mundo,
né, os chamados gentios, as demais nações, que também estarão na terra durante esses 7 anos da tribulação, mais da metade da população mundial perecerá, em virtude de sua falta de fé em Deus e de sua rejeição ao Senhor Jesus. Contudo, muitos, ao custo da própria vida, se arrependerão e crerão em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Apocalipse, capítulo 6, versículo 11, diz assim: E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Eu já disse aqui, e é uma coisa importante a gente entender, nós vivemos um período chamado graça. Dentro deste período chamado graça, nós alcançamos a salvação apenas por crer em Jesus. Crer é um ato íntimo, que vai mudar a sua vida publicamente, gradativamente. Mas lá na frente, depois que o Espírito Santo for retirado, este período chamado graça ficará em stand-by, né? Não estará funcionando. E ali será o tempo onde vai se cumprir um versículo que virou ditado no meio dos cristãos, que dizem: se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não existe. Isso vai acontecer naquele período. Porque quem não for pelo amor antes, durante aquele período, vai ter que ir pela dor. Aceitar a Jesus como seu Salvador será ir para o paredão de fuzilamento. Não tem volta. Não aceitar a marca da besta, não aceitar, adorar a imagem da besta, vai significar morrer. E aceitar vai significar que você vai sofrer a segunda morte, porque você rejeitou a Cristo. Então não tem meio termo. Ou você vai crer em Jesus e vai morrer, ou você vai descrer em Jesus e continuar vivendo até acabar aquele período, e ali será condenado, porque aceitou a marca. Entende? Não tem volta. Não haverá graça naquele tempo. Não como a conhecemos hoje. Infelizmente, mais de 1/3, aliás, mais da metade da população mundial vai morrer durante esse período. Imagina, gente, o mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes. Vamos dizer que tenha, é muito, né? Mas vamos dizer que tem 1 milhão de judeus, tira os judeus. Aí mais 1 milhão que é a igreja que foi arrebatada, 2 milhões. Sobrou 6 bilhões. Vai morrer 3 bilhões, metade. É complicado. É muita gente, não tem nem lugar para enterrar todo mundo. Deus nos livre e nos guarde. Nessa época, lá na frente, esse período chamado tribulação, o templo em Jerusalém deverá ser reconstruído. Vocês já ouviram? Eu não sei vocês, né? Eu que estudo, e eu sei que os meus irmãos também que estudam, volta e meia a gente se depara com alguma informação na internet dizendo que os judeus estão se preparando para reconstruir o templo em Israel. E é verdade, ele tem que ser reconstruído. Se aquele templo não estiver reconstruído, Israel não estará vivendo religiosamente com os sacrifícios e holocaustos do passado. Tudo isso tem que voltar a acontecer. Tudo isso tem que voltar. Quando se fala do templo, não é só o prédio, é a estrutura estabelecida por Moisés, sendo cumpridos, os holocaustos, os sacrifícios sendo realizados no templo. Tem que estar funcionando. Vai ser colocado em funcionamento lá na frente. Por quê? Por que hoje não constrói? Porque estão em guerra. Não dá tempo. Como é que você constrói alguma coisa se você está guerreando com alguém? Mas Satanás vai fazer um acordo de paz. E eles vão começar a experimentar essa paz. Ainda que seja uma paz de aparência. E
uma das coisas que vai acontecer com essa paz operando ali, vai ser a reconstrução do templo e a retomada dos rituais rabínicos que eram cumpridos ali no templo em Jerusalém. Então, Mateus 24, versículo 15, diz, um versículo que com certeza vocês já leram várias vezes. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. A abominação da desolação. Eles já acharam que foi Antíoco Epifânio que fez isso, porque ele foi e sacrificou um porco, que é um animal considerado imundo para as leis hebraicas, no templo de Jerusalém. Então eles acharam que era isso. Não. O que vai acontecer é que Satanás, na metade da tribulação, vai ter realizado tantas coisas, vai ter feito algumas coisas sobrenaturais, alguns milagres, que ele vai se assentar no templo em Jerusalém, onde está acontecendo, o templo foi reconstruído e está funcionando com o cumprimento das leis, dos rituais, de oblação, de sacrifício. E ele vai se colocar no templo e dizer, pode parar, agora não precisa, eu estou aqui. Eu sou Deus. Essa é a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel. É isso que vai acontecer. Satanás vai entrar no templo como homem e se dizer, eu sou Deus. A partir de agora é a mim que vocês têm que adorar. Apocalipse 11, versículo 1, também dá uma visão sobre esse templo, né? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, o templo tem que existir e tem que estar funcionando, senão não tem gente lá adorando. Ok? Então, naquele período futuro, o templo será reconstruído e estará em pleno funcionamento. E lá vai aparecer o diabo, querendo atrapalhar a vida do povo mais uma vez. Nessa primeira parte, né, esse início da tribulação, Deus vai fazer algumas coisas grandiosas também em favor do povo. Por exemplo, Deus vai selar 144 mil judeus escolhidos com a finalidade de garantir a propagação do Evangelho e preservar a nação de Israel, sendo 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, que Deus assegurará e sustentará para sobreviverem às perseguições daquele tempo. A passagem é longa, é Apocalipse, capítulo 7, do versículo 1 até o 8. Eu vou ler aqui. Diz assim, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento assoprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado as testas dos filhos de Israel. Da tribo de Dan havia 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Asser, 12 mil selados. Da tribo de Naphtali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de Levi, 12 mil selados. Da tribo de Isacar, 12 mil selados. Da tribo de Zebulon, 12 mil selados. Da tribo de José, 12 mil selados. Da tribo de Benjamim,
12.000 selados. Deus vai levantar 144.000 judeus escolhidos e selados. Vai separá-los para anunciar o evangelho em toda a terra. E a esses 144.000 Deus vai guardar de todas as lutas, todas as perseguições. Sobre tudo Ele vai dar vitória durante o período da tribulação. Então, tem gente que acha que Satanás vai estar solto e vai fazer tudo o que quiser. Deus vai deixar ele fazer o que Deus quer que ele faça. O que Deus não quer que ele faça, ele não vai fazer, não tem jeito. Entenderam como é a coisa? Esses 144.000 vão crer em Jesus. Porque se não cresce, não teria evangelho para pregar. O evangelho é a boa nova de que Deus enviou o seu único filho para padecer no lugar do pecador e alcançar salvação para todo aquele que crê. Essa é a boa nova. Esse é o evangelho, o real evangelho de Jesus Cristo. Como que alguém vai pregar isso se não crê em Jesus? Não tem como, né? Então, esses 144.000 serão convertidos logo no início da tribulação. Junto com esses 144.000, Deus vai levantar 2 testemunhas capacitadas com poder divino, que propagarão o evangelho de Jesus Cristo por 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio, que equivalem a 42 meses, né? Metade do período da tribulação. Apocalipse 11, do versículo 3 até o 7, diz assim: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras, e os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. A Bíblia não explica claramente o momento em que essas 2 testemunhas cumprirão o seu ministério. Porém, nós presumimos que elas estarão em atividade na primeira parte da tribulação. Por quê? São 2 motivos principais. O templo, estará em funcionamento só na primeira parte. E elas estarão lá diante do templo profetizando, porque Satanás não entrou lá ainda, o anticristo não entrou lá ainda. Então tem que ser na primeira metade da tribulação. A Bíblia não diz que é, mas ela mostra que será durante o período em que o templo estiver em atividade, que é só a primeira metade da tribulação. Por quê? Porque a partir do momento que Satanás entrar lá, né, o anticristo, e se proclamar Deus, os judeus vão se escandalizar. E aí vai passar a haver uma perseguição real a eles. E essa perseguição vai impedir que se cumpram os procedimentos da lei. Não vai ter como acontecer. Outra coisa, o texto bíblico mostra, e aí você precisa ler a Bíblia, tá certo, gente? Não dá para citar isso em algum ponto. Por exemplo, nós já lemos Apocalipse 11:1. O templo tem que estar em funcionamento. Mateus 24:15, Daniel 9:27. São informações que dizem que elas estarão profetizando enquanto o templo está em funcionamento. Ou seja, os judeus estarão celebrando o seu papel, o seu ritual mosaico, e haverá diante deles 2 testemunhas de Deus, profetizando incessantemente o que de fato aconteceu e o que está reservado para aquele povo, para que eles se convertam.
É complicado, né? Você imaginar que duas pessoas do nada apareceram. O texto bíblico também mostra que a gente tem aqueles 21 momentos em que Deus vai derramar a sua ira, né? Que são 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, né? E 7 taças. As 7 taças são na segunda parte, né? Pelo contexto bíblico em que elas estão inseridas em Apocalipse, elas acontecem depois que Satanás se revela no anticristo e quer ocupar o trono de Deus. E isso acontece na segunda metade. Ele é a besta que subiu do mar. Até então não tinha aparecido. Então, eles têm que estar ativos na primeira metade e morrerem no meio do caminho para não estarem lá na segunda metade. Senão, o texto não tem coerência, né? Falando em coerência, aí vem a explicação mais difícil. A Bíblia não diz quem são essas pessoas. Diz que são 2 testemunhas. 2 oliveiras que estão diante de Deus. Só existem 2 homens na face da terra que não provaram a morte. Enoque e Elias. Eles não provaram a morte. Enoque foi tomado para Deus, para que a morte não o achasse. E Elias, antes de sua morte, foi elevado ao céu numa carruagem de fogo. Esses são as 2 testemunhas. A Bíblia não diz quem são. Mas são os 2 únicos homens que ainda não morreram e precisam vir à terra e morrer para receber o corpo glorioso. Então eles serão mortos pela besta que subiu do mar. Ficarão mortos por 3 dias. No 3º dia ressuscitarão. Com quem aconteceu isso? Jesus. E aí Deus vai elevá-los ao céu, à vista de todos. Tudo que Deus faz com o intento de converter os corações. Mesmo nesse período de duras cobranças, né, de uma ira cobrando, o desejo de Deus não é que as pessoas morram, é que as pessoas se convertam. Porém, o coração duro das pessoas faz com que a cada pancada elas, ao invés de se renderem, se endureçam mais ainda. E se afastem da misericórdia de Deus. Então, nesse período futuro, o cumprimento das profecias registradas em Daniel 2, 7, 9 e 11 se fará visível. O anticristo, com poder e carisma nunca antes visto, oriundo de uma confederação de 10 nações, que dominam o Oriente Médio e a região do Mediterrâneo. Chegará prometendo paz e segurança ao mundo todo e, de fato, conseguirá concretizar seus planos. Sob a orientação direta de Satanás, o anticristo conseguirá pôr fim ao conflito de séculos entre Israel e seus vizinhos, que começarão a desfrutar de um período de paz e tranquilidade, obtido por meio de um acordo, uma aliança com muitos, firmada entre eles com a mediação desse líder. Será uma paz aparente, é claro. Como não vem de Deus, não durará. Porém, servirá para aumentar a influência do anticristo no mundo, elevando-o ao cargo de governante mundial. No momento em que essa aliança for assinada, iniciará o tempo da angústia de Jacó. Tempo em que Deus derramará sua ira sobre os habitantes da terra de forma cada vez mais intensa, resultando num tempo terrivelmente difícil para os que estiverem aqui. O juízo de Deus virá sobre a terra em 3 grandes ondas de ira, com 7 fases cada uma, num total de 21 eventos, resultando uma devastação global inimaginável, que ceifará a vida de mais da metade da população mundial da época. Serão 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, como eu já falei. A tribulação toda durará 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, sendo o primeiro período marcado por uma paz aparente e pelas 2 testemunhas,
como eu falei aqui. A metade da tribulação será marcada por uma declaração audaciosa do anticristo, que, fortalecido politicamente e inflamado por suas vitórias sobrenaturais, se proclamará Deus, assentado no templo em Jerusalém, exigindo que todos o adorem. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vejam como são as coisas. O homem tenta de todas as maneiras encontrar paz. É um desejo antigo do ser humano. A coisa é tão, digamos assim, natural, né, para o homem desejar a paz, que às vezes a gente vê pessoas que não são cristãos falando de paz como se a paz fosse um estado interior, que de fato é verdade. A paz não depende da ausência de problemas ou de lutas, mas da certeza de que você está em paz, está aliançado, não há pecado sobre você, porque o seu Senhor te conectou com Ele. Você está diante dele. Então você está com a espada na mão, lutando contra alguém. E se for necessário, você vai tirar a vida daquela pessoa. Mas você não vai odiá-la. Você não vai desprezá-la. Você não vai desejar a morte dela. Você está lutando para ter a sua vida. Seu desejo não é matar. Mas se você precisa matar para estar vivo, entende? É diferente. Hoje, quando alguém nos fecha o trânsito, fala sério, o cara sabe que é você que está dentro do carro? Sabe que é você que está debaixo do capacete? Então ele não fechou você. Ele fez uma barbeiragem. Mas a gente leva para o lado pessoal. Parece que fez contra a gente. E a gente vira um dragão. Debaixo do capacete ou dentro do carro. Porque o cara nos fechou. A gente leva isso para o lado pessoal. Isso é falta de paz. Só que para o mundo, falta de paz é porque tem bandido, é porque tem isso, é porque tem aquilo. E é esse tipo de paz que o diabo vai conseguir promover através do anticristo. Os crimes serão duramente punidos. Então não haverá crimes. Quem vai arriscar? Haverá um acordo de paz e quem rompê-lo não vai ter que lutar contra uma outra nação. Vai vir um exército e vai arrebentar. Então quem vai atravessar? É uma paz forçada. Mas ela vai permitir que o templo seja reconstruído, que os judeus restaurem a sua tradição judaica, sua tradição mosaica, dos sacrifícios e oblações. E enquanto isso, esse líder vai, através desse acordo, conseguir o apoio de outros. Isso vai fazer com que ele expanda os seus domínios, com que ele seja reconhecido mundialmente. Eu já disse a vocês, quem vai colocar o anticristo no poder não vai ser a doutrina comunista, vai ser a democracia. Nós vamos elegê-lo, o mundo vai elegê-lo. Porque o cara é bom, o cara resolve problemas. Os estudiosos dizem que ele será um grande líder na região do Oriente Médio. Quem que está na região do Oriente Médio? Israel, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Egito, Líbia, Síria. Entre essas nações vai aparecer um líder.
E esse líder vai conseguir levar paz para esse povo todo daquela região. E isso vai colocá-lo no panorama mundial. E o mundo vai bater palma para ele. Vai dar a ele o prêmio Nobel da Paz, com toda certeza. E ele vai crescer politicamente. E aí vai fazer outros acordos. E vai chegar a se tornar o líder mundial. O que ele falar vai ser ordem. E aí o que acontece? Aí ele se revela. Vocês estão pensando que eu sou bom? Eu sou Deus, eu sou muito melhor do que vocês imaginam. Já pensou? Mas é algo para o qual ele vai ser preparado. Ele vai ter apoio. Essa besta, literalmente, como a Bíblia o chama, não ri não, é sério. Essa besta vai ter o apoio de mais duas. Assim como a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai ser o anticristo, o falso profeta e a sua imagem. Uma estátua que vai falar. E vai mandar matar todos aqueles que não adorarem a besta. Já pensou? Graças a Deus nós não vamos estar aqui nesse período. Mas exatamente porque esse período é real, nós precisamos nos preparar. Para que quando Cristo voltar, a gente esteja esperando por Ele. Não sejamos como como a parábola das 10 virgens, né? Nós não sejamos aquelas que saem para esperar o noivo e esquecem de levar azeite. A gente tem que estar com o tanque cheio de fé, de esperança. Essa esperança de que um dia nos reuniremos com Cristo nos ares. Que um dia nos reuniremos com as pessoas que amamos, que já foram recolhidas. E que foram recolhidas crendo nele. Mas e aqueles que não foram? Aqueles que são jovens antes, a gente não sabe quanto tempo temos até lá. Talvez quando Cristo voltar, a Bia tenha filhos. Já seja mamãe. E os filhos dela? Será que vão crer em Cristo? E o Nicolas? Talvez já seja avô. Ô, coitado. Não saiu nem das fraldas direito ainda, né, Amanda? Talvez já seja vovô. Será que os filhos e os netos deles vão crer em Cristo? Isso depende de cada um de nós. O estudo da escatologia, para mim, é fascinante, porque quanto mais eu me aprofundo nos eventos que vão acontecer, mais eu vejo do que Deus está me livrando. Do que Ele já me livrou, porque Ele já morreu na cruz. E é isso que a gente tem que ter firme na gente. Uma convicção para falar com as pessoas que amamos, não porque se elas não crerem em Cristo elas vão para o inferno. De uma maneira genérica. Não, a gente tem que ter detalhes. A gente tem que ter uma informação. E entender que às vezes a pessoa passa uma vida inteira relutando contra Cristo, porque não vê na gente uma postura cristã de fato. A gente lê na Bíblia a conduta de Cristo e olha para nós e vê a nossa. Será que combina? A nossa luta pelo pão de cada dia já nos afasta da realidade do Senhor, porque Ele não estava nem aí se Ele ia ter que comer ou não. Ele sabia que precisava, mas Ele sabia que o Pai lhe supriria de algum jeito. E isso não quer dizer que Ele não foi dormir algumas noites com fome, viu? A gente não sabe, a Bíblia não é clara sobre isso, mas mostra que Ele passou longos períodos em silêncio, longe das multidões. Por outro lado, às vezes a gente recebe alguma coisa de alguém e se sente meio constrangido.
Jesus, tudo que tinha era dado. E ainda assim ele era o dono do mundo. Então, é importante a gente se apegar com os detalhes dessa palavra, não porque a gente tem que saber o que vai acontecer. Não, é para a gente até consolar o nosso coração em relação ao futuro. Eu vou morrer, eu não quero morrer, eu quero viver para sempre. Gente, se a semente lançada no chão não morrer, ela não dá fruto. A gente vai ter que morrer aqui, em algum momento. A não ser que Jesus volte enquanto a gente estiver vivo. E glória a Deus. Mas quantas pessoas ao seu redor não terão ouvido falar de Cristo se Jesus voltar agora? Ou terão tido aquilo que a gente chama de testemunho, né? Porque vem um cara, né? No domingo de manhã bate lá na porta com o livro chama A Semente, ou sei lá, qualquer coisa, Sentinela, e vem lá falar de um Jesus das testemunhas de Jeová. E vai falar para eles, sabe quantos serão salvos? 144 mil. Porque ele pegou esta passagem que nós lemos, tirou do contexto, e agora aquilo quer dizer outra coisa. Hoje no Brasil, a religião mórmon é uma das mais ativas, sabiam? Na internet, é uma das que mais funcionam. A maioria de vocês que tem aplicativo bíblico, vai olhar depois que vocês vão descobrir que é dos mórmons. A maioria dos aplicativos sobre a Bíblia é deles. E eles têm um planejamento profundo de obra, de missão, de visita. Não pense que é por acaso não, viu? Só que eles estão ensinando uma heresia. E baseiam toda a sua fé em mentiras de pessoas que não entenderam a Bíblia e que se aproveitaram de alguns trechos para se fazer grandes sobre outros. A gente precisa estudar para não ser vítima dessas ciladas, para não deixar que pessoas que amamos sejam vítimas dessas ciladas. Para que a gente devagarzinho vá mudando a nossa conduta, a nossa postura, a fim de que Deus possa mostrar para as pessoas que Jesus não precisa de alguém perfeito para falar perfeitamente sobre ele. Jesus escolheu, foi comedor de arroz e feijão, imperfeito igual a gente, para falar dele e representá-lo. Porque não é a nossa perfeição que salva, é a dele. Não é a nossa conduta ilibada, perfeita, justa, que vai salvar alguém, é a dele. E, no entanto, acontece exatamente o contrário. As pessoas querem que você, religioso, seja perfeito. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Não diz seja perfeito porque eu sou perfeito. Deus sabe que para ser perfeito, ele tem que se bastar a si mesmo. Deus não precisa de nada, nem de ninguém para nada. A gente não é assim. A gente é dependente de Deus. Se a gente não fosse dependente de Deus, não estaríamos aqui. Amém? Que Deus desperte. Esse foi só um apanhado geral, né, do que vai ser, como vai ser a tribulação e principalmente a primeira metade da tribulação. Assim que possível, talvez a semana que vem, talvez a outra, eu traga para vocês mais um apanhado da segunda fase, né? De como vai ser a segunda metade, mais alguns detalhes. Depois eu vou ter que falar sobre esses 21 momentos aí, né? Essas 3 ondas de ira. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, para dar uma ideia do que vai acontecer. Tudo isso faz parte deste período chamado tribulação. A gente só iniciou o assunto. Mas eu não quero pegar esse assunto e dividir em 3 aulas. Eu quero ir falando dele, né, gradativamente em meio a outras coisas. Mas eu pretendo, antes de me aprofundar, trazer um panorama geral como esse da segunda fase, né, para depois a gente poder estudar. Que Deus dê graça a vocês, sobretudo para que vocês vejam o tamanho do amor de Deus.
de quantas coisas Ele nos livrou. Ele poderia ter exigido que todos nós, imperfeitos, pecadores, passássemos pela tribulação. Mas porque cremos no seu Filho, Ele nos livrou dessa ira que ainda vai ser derramada. É muito amor. Amém? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração e vamos falar com Deus sobre essas coisas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Senhor, pelo conhecimento que Tu está nos trazendo deste período terrível, Senhor. Esse período difícil chamado por Ti mesmo de tribulação. Uma tribulação sem igual, aonde, Senhor, na verdade, a Tua ira estará sendo derramada, como uma cobrança, Senhor, das pessoas que não creram em Ti, do Teu povo Israel, que não aceitou o Teu Filho Jesus quando Ele veio em fraqueza. E no meio de tudo isso, Senhor, Tu ainda estará agindo de maneira, Senhor, meu Deus, também a nos remir quando acreditarmos em Ti. Por isso nos ajuda, para que hoje o nosso coração seja mais grato do que ontem e possamos de fato, Senhor, reconhecer a grandeza e a majestade dos Teus feitos e nos render diante de Ti com um coração sincero e transbordante, Senhor. Tu és maravilhoso, incomparável, incontestável em amor, em benignidade, em boa vontade. Por isso vem e no coração, na mente de cada um, desperta, Senhor, este estado de gratidão, que nós possamos ver as coisas como elas serão, entender o livramento que Tu nos deu, e não por uma comoção momentânea, por um sentimentalismo barato, mas com entendimento, possamos louvar e exaltar o Teu nome, por todo o bem que Tu nos tem feito, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que nós possamos prosseguir estudando e aprendendo, Senhor. Que o Teu servo Paulo, professor destas coisas, também possa estar aqui ministrando de uma maneira diferente, mas ministrando a Tua palavra, ministrando o conhecimento, e que a Tua igreja possa aproveitar tudo que Tu tem para ensinar, a fim de que cada um de nós cresça diante de Ti em conhecimento, mas também em gratidão. Cresça no comprometimento de viver de uma maneira diferente e buscar o que Te agrada, para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome. É isso, Senhor, que nós Te pedimos, e é isso que nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, que vive, que reina, que atua e prevalece para todo sempre. Pois Te louvamos por tudo isso, meu Deus. Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.